Eu sou viciado em futebol. E sempre fui desde muito pequeno. Eu nasci em 1976 e em 82 teve uma Copa do Mundo na Espanha. O Dr. Sócrates estava lá reinando no meio campo. Essa é a minha primeira lembrança que eu tenho do Dr. Sócrates, porque era um momento muito especial na minha rua, onde todas as crianças da minha idade, eu tinha 6 anos, se juntavam numa casa e aí o dono dessa casa, amigo nosso, dava refrigerante, batata frita e a gente assistia todo jogo da seleção brasileira, a gente via junto nessa casa. E ali eu já era vidrado em futebol, eu ficava encantado com aquele meio campo da seleção, Dr. Sócrates, Falcão, Zico, Cerezo, enfim, ali foi a primeira vez que eu ouvi falar do Sócrates, e foi na seleção brasileira. Né? Mas nesse momento foi meio amor, porque você gostava de futebol, e dor, porque como foi assistir aos 6 anos de idade a tragédia que foi perder a Copa do Mundo com aquele time? Olha, eu achava que o mundo ia acabar com 6 anos, né? Como toda criança de 6 anos, assim, era uma tragédia que eu, no dia, na hora que aconteceu, eu achava que não ia superar nunca aquele momento. Mas como uma criança de 6 anos, deu um dia, eu já estava na rua jogando bola e brincando com meus amigos e já tinha superado aquilo. Mal sabia que muito mais tarde também eu ia sofrer muito com isso também. E aí, sim, mais velho é mais difícil de esquecer. Mas, no entanto, mesmo com a derrota, a mensagem que foi passada naquela Copa do Mundo é de um futebol arte, um futebol espetacular, futebol objetivo, futebol com o jeitinho brasileiro. Eu acho que a seleção de 82 transmite realmente a ideia do que representa o futebol brasileiro. E nesse momento você já imaginava ser um atleta e levar de ponta, profissional, e levar à frente toda essa ideologia e aquilo que tanto marcou teu coração com 6 anos de idade? Mesmo em meio a batata frita e refrigerante? Eu não podia, acho que, afirmar naquele momento que eu viria a ser um jogador de futebol. No entanto, eu só pensava naquilo. Meus pensamentos não tinham outra coisa a não ser uma bola e um monte de gente correndo atrás da bola. E como eu via aquilo com uma paixão tão grande, eu comecei a me dedicar muito. E é ali que começou realmente essa minha determinação toda, porque eu fiquei determinado em virar um jogador de futebol. E aí eu comecei futebol de salão, rodava de um lado para o outro, aí fui para São Cristóvão, e aí começou esse sonho realmente a acontecer. Eu tenho certeza absoluta que a maior influência foi a seleção de 82, porque tenho memórias muito frescas daquela época. Você o encontrou em algum lugar e conversou com ele? Olha, eu acho que os nossos encontros também não foram os que eu sonhava, ou porque eu sempre quis ter muito esse encontro assim, de bater papo. Quando eu comecei a jogar, eu virei profissional, e aí já fui para fora, fiquei 18 anos na Europa. Quando eu voltei para o Brasil, aquela correria de compromisso, eu já estava no Corinthians, e foi tudo muito dinâmico. Assim. Então, não tivemos o tempo que a gente merecia ter de conversar. Mas, mesmo assim, foi maravilhoso, porque
eu cheguei no Corinthians com uma referência muito grande de liderança. A gente já ouvia tudo nos vestiários, dos funcionários do Corinthians. Tem muitas histórias, Ah, conta uma. Principalmente no Corinthians. No Corinthians, por exemplo, eu soube depois no Corinthians que o Dr. Sócrates sempre ajudava todos os funcionários. E era uma liderança incrível, com uma voz muito ativa que fazia com que todos os funcionários tivessem o respeito que todos recebiam, que os jogadores recebiam, que afinal de contas todos são seres humanos. E esse exemplo para mim foi muito forte. Então, no Corinthians especialmente, eu fiz uma coisa que pouca gente sabe, mas toda a premiação que eu tive no Corinthians eu destinava aos funcionários, aqueles que conviviam e que muitas vezes eu nem via, o que cortava grama, o roupeiro. E isso no Corinthians foi uma influência direta dele. Nossa, imagina a influência tua na vida dessas pessoas, né? Em relação à popularidade. Você falou de liderança. Ele era um cara que, por ter liderado, ele cobrava muito de todas as pessoas o exercício da cidadania. E, naturalmente, por ter sido líder, ele acreditava que todo mundo podia liderar qualquer coisa, em qualquer lugar, de dentro de casa, a comunidade, ao time de futebol. Você acredita que isso, nos tempos de hoje, por ter acontecido naquele tempo com ele, é uma pressão sobre o atleta de futebol no Brasil? Isso tem sido, na minha vida, uma grande constância, porque eu acredito da mesma forma. Não necessariamente o líder ele tem só um padrão. Existem vários líderes e vários tipos de liderança. Eu pratico isso. Eu não sou o líder mais motivador, aquele que chega gritando com as veias do pescoço, saltando. Eu tenho um perfil mais tranquilo, um perfil de ter um comportamento, as minhas atitudes sempre corretas, sempre buscando o bem das pessoas. Então eu sempre busquei abrir os olhos dos meus companheiros de time de que a liderança estava em cada um de nós e cada um devia expressar aquela liderança e ser fiel àquela liderança da maneira que pudesse ser. Mas que cada um sim tem o seu líder dentro e que deve expressar da melhor maneira para o grupo ser um grupo equilibrado. Um grupo de futebol ele é muito complexo, né? São basicamente 25 jogadores, mais comissão técnica, mais os funcionários que envolvem no dia a dia. Então é sempre um grupo muito grande que está todo dia junto e para isso tem que ter uma convivência muito boa, saudável. E se por algum motivo alguma parte desse ciclo não está rodando bem, se reflete em campo. Então eu acho que é muito importante sim os jogadores se posicionarem. Hoje em dia a gente vê uma melhora no futebol, com alguns movimentos que inclusive inspirados na grande democracia corintiana, onde os jogadores liderados pelo Sócrates lutaram por direitos deles e que eram tão evidentes que criou-se uma grande revolução dentro do futebol. E a gente ainda, de lá para cá, andou-se muito pouco no futebol, a grande verdade. A evolução no futebol foi bem pequena em relação ao mundo como um todo.
nós vivemos ainda problemas importantes dentro do futebol, que eu acho que já é um reflexo, inclusive, da sociedade brasileira, dessa grande crise que nós vivemos atualmente, mas que o futebol, talvez por movimentos mais unidos, né, como foi a democracia corintiana, poderia melhorar. Mas, infelizmente, a classe dos jogadores de futebol ainda é uma classe pouco unida, e eu acho que quando essa classe realmente acordar e olhar para trás e ver os grandes exemplos que nós tivemos, essa classe também pode se revoltar, porque é uma classe criada para entreter as pessoas em casa, nos estádios, e é uma classe muito maltratada. Talvez falte uma liderança para isso, para um grande movimento, um movimento único acontecer. Você não se vê nessa liderança? Eu me vejo nessa liderança, talvez junto com um grupo de pessoas que realmente comprometidas em mudar o futebol. Mas como a ideologia ela é linda, mas na prática ela exige muito trabalho, muita dedicação. Por outro lado, a minha vida tem que continuar, eu tenho que também continuar trabalhando, tenho 4 filhos para sustentar, tenho ainda muita motivação de trabalho, mas tenho sim vontade de, em algum momento, assumir uma liderança em prol do futebol, mas eu acho que o momento ainda é bem conturbado para mexer mais ainda com o nosso país. Ele queria tirar um jogador de campo para que o futebol arte pudesse voltar para o campo e para que o atleta corresse menos e fosse menos preparado como atleta de ponta no físico, e sim na liderança mental, que é uma das suas lideranças, na visão de jogo. Você acredita nisso? Eu acredito que em partes, porque talvez ele falasse, inclusive, nesse sentido, porque certeza na carreira dele toda ele trabalhou muito mal fisicamente, porque eu peguei os primeiros 10 anos da minha carreira também trabalhando muito mal fisicamente. Talvez o exemplo melhor acabado do jogador moderno seja para Sócrates Ronaldo, chamado de fenômeno. Este é um atleta que conseguiu agregar uma boa atitude técnica com um vigor físico impressionante. Infelizmente, com altos custos para sua saúde. Quando se transferiu para a Holanda, Ronaldo ainda era um menino, com corpo de menino, e já tinha como característica principal a força física, apesar de aparentemente possuir uma massa muscular normal para a idade e para os parcos anos de futebol. Após 2 anos, o que víamos era outra pessoa, com uma impressionante alteração nos diâmetros musculares, depois de um programa intensivo de desenvolvimento de massa muscular, cujos detalhes não conhecemos, mas que, sem dúvida, se deu a custo de muito trabalho. Quem passa o dia junto aos ferros de uma academia sabe muito bem como se alcançar um resultado como aquele, e quanto custa em tempo, dinheiro e saúde. Bem, mesmo para aqueles que jamais serão atletas de competição, podemos dizer que a resposta muscular é sempre maior que a dos tendões e ligamentos, porque estas estruturas são mais rígidas e de mais difícil e lento desenvolvimento. Quando se cria um desequilíbrio como este, obviamente que os pontos menos maleáveis são os que mais sofrem. Quando um obeso, por exemplo, realiza exercícios pesados como os atletas realizam, ocorre uma sobrecarga em locais que existem para suportar peso, como a coluna lombar e os joelhos. E isto cria condições de sofrimento nessas estruturas. E é por isso que são indicadas práticas mais leves e em pisos mais macios para quem está iniciando qualquer programa de atividade física ou de recuperação. É claro que a chance de desenvolver nestas condições uma lesão crônica em algum desses pontos é muito grande.
E foi o que aconteceu com Ronaldo. A tendinite nos patelares nada mais foi que fruto destas distorções de desenvolvimento. E pior, Sócrates constatou que provavelmente foi muito maltratada em virtude do valor agregado do jogador. Esta, então, tornou-se crônica e incômoda. Se nos reportarmos aos preparativos para a Copa do Mundo da França, vamos nos lembrar que após todo e qualquer treino, ele mantinha uma rotina de tratamento para diminuir as dores no local. Bolsas de gelo passaram definitivamente a fazer parte do cenário. Acompanhadas, é claro, de doses nem sempre homeopáticas de anti-inflamatórios orais, o que, pela análise de Sócrates, deve ser encarado como grande vilão causador da crise convulsiva que acometeu Ronaldo horas antes da final do Mundial da França, em 1998, por culpa de uma eventual hipersensibilidade a estes fármacos. Ele mesmo, Sócrates, em virtude de uma dor ciática, jogou uma Copa, a de 1986, à base destes ingredientes, e ele sabia muito bem as possíveis consequências de seu uso e até onde se pode ir. Abre aspas. Ora bolas, quem está suscetível a efeitos colaterais deste porte, e além disso, é colocado em campo após um episódio como aquele, poderia estar, depreende-se, exposto às condutas terapêuticas questionáveis que estariam provocando mais fragilidade ao local da lesão. Fecha aspas, Dr. Sócrates. É uma coisa que eu repito quase que sempre nas resenhas entre amigos e tal. No começo de carreira, até 10 anos de carreira, eu treinava a mesma coisa e o mesmo exercício que de repente o Cafu tinha que fazer. Que o Cafu era um cara de muita resistência, de longa distância, e eu tinha que correr a mesma coisa que ele. Quando que, na verdade, nos 10 anos seguintes da minha carreira, a gente começou, a evolução da preparação física começou a treinar buscando aperfeiçoar características individuais de cada atleta. E eu acho que isso foi determinante para que, primeiro, as minhas lesões. Segundo, que eu teria tido mais tempo me divertindo, jogando bola, ao invés de muito tempo fazendo fisioterapia. Então, eu não vou saber nunca se ele pensou dessa forma, mas era uma alternativa inteligente de fazer com que o futebol voltasse a ser bonito como antes. Eu diria que Sócrates é um grande líder de uma geração que só teve campeão. O meu grande ídolo é o Zico, que jogou no Flamengo. Eu ia ao Maracanã ver os jogos do Flamengo e em alguma oportunidade eu fui ver o Sócrates jogando no Flamengo também. E dizer que ele sem dúvida marcou uma geração inteira, né? Essa minha experiência que eu passei no Corinthians me fez me identificar muito com ele, me aproximar muito do idealismo dele, e sem contar, obviamente, a parte técnica como jogador, que foi um dos maiores craques do futebol brasileiro. Mas hoje em dia eu queria que ele estivesse aqui, de repente, para me orientar, para me direcionar nessa luta que ele começou. E eu tenho certeza que ele teria ótimas coisas para a gente evoluir aí no futebol brasileiro.